Meus irmãos em Cristo, a paz do Senhor, amém? Graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus, o Cristo. Quero tributar a Deus toda a honra, toda a glória e todo o louvor por mais uma oportunidade que o Senhor nos concede de por mais uma vez assumir esta santa tribuna para uso fazer da sua palavra. Por certo, Deus tem uma palavra de vitória para as nossas vidas nesta noite. É assim que eu creio. Deus é um Deus de vitória. Deus é um Deus que dá a vitória aos seus. Quem veio aqui e precisa, necessita, está nutrindo dentro de si o desejo de ser impactado pela palavra de Deus, dê um sinal, adore ao Senhor, por gentileza. Fique de pé nesta noite para nós lermos o texto, a referência bíblica da mensagem de Deus para os nossos corações. Abra, por gentileza, a sua Bíblia no livro do profeta Isaías, capítulo de número 6. Livro veterotestamentário do profeta messiânico Isaías, capítulo de número 6. Leremos apenas o primeiro versículo. Quem achou a referência bíblica, diga amém. Diz assim o texto sagrado: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Vou pedir aos irmãos para fazer essa leitura a partir do telão, visto que nós temos algumas versões, para que a leitura fique de forma uníssona no 3, todos juntos, 1, 2, 3. Podei tomar-vos assento nesta noite. Antes de ir uso fazer da palavra de Deus, eu quero louvar a Deus pela vida do pastor João Adair Ferreira, pastor presidente deste grandioso campo de trabalho. Que Deus em Cristo continue vos abençoando, pastor João Adair, e por esta oportunidade que o Senhor abriu para que eu pudesse trazer a mensagem. Que Deus em Cristo continue vos abençoando sobremaneira, sobretudo a maneira como o Senhor tem nos recebido aqui desde o início, a mim e a minha família. Estendo essa saudação a todo o ministério que aqui se faz presente, na pessoa do pastor Ocimar Guimarães, pastor Luciano Zanzoni e pastor Levi Jorge. Que Deus em Cristo vos abençoe sobremaneira. Irmãos, todos nós conhecemos esse texto sagrado, pois trata do momento em que Deus chamou o profeta Isaías para o exercício do ministério profético. Isaías fora um profeta que profetizou durante o reinado de Uzias, Jotão, Acais e Ezequias, e profetizara no reino do sul, no reino de Judá, cuja capital era Jerusalém. Isaías é filho de Amós, e o seu nome significa o Senhor salva, ou o Senhor é salvação. Em que pese o seu nome significar e apontar para o Messias, para o Salvador, Isaías é de fato o profeta que mais amplamente, mais eloquentemente fala acerca do Messias, do Hamashia, do Cristo, daquele que viria para resgatar o que se havia perdido na humanidade desde os seus representantes legais caíram, Adão e Eva. Isaías, então, 800 anos antes do próprio Cristo se encarnar,
e habitar entre nós, e ser verdadeiramente o Emanuel, o Deus que está conosco, o Deus que era invisível e agora já não é mais, e veio para revelar os mistérios de Deus, de um plano perfeito, de um plano que produz libertação, um plano que conduz à vida eterna, um plano que leva para o céu. 800 anos antes de o próprio Cristo dizer que é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém pode ir ao Pai a não ser por Ele, Isaías já estava dizendo acerca do Messias o que está escrito no capítulo 53 de seu livro. Quem deu crédito à nossa pregação? Ou a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca, não tinha parecer, muito menos formosura. E olhando nós para ele, Isaías diz: nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. 800 anos antes, Isaías continua dizendo: era desprezado, o mais indigno entre os homens, homens de dores, experimentado nos trabalhos, era desprezado, e não fidemos dele caso algum. E Isaías então falando e apontando para Cristo, 800 anos antes de o próprio Cristo estar na terra, ele vai dizer: verdadeiramente ele levou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós o reputávamos como ferido, aflito e oprimido, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas pisaduras. Todos nós andávamos desgarrados como ovelha, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele na cruz do Calvário o que era para ser nosso. Aleluia, glória a Jesus. E aí Isaías vai complementar o que está falando acerca do Cristo, dizendo: como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Oh, aleluia. Percebe-se então que Isaías tem um papel relevante no cenário em que ele está inserido, tendo em vista que muitos não conseguem entender de quem Isaías está falando, para quem ele está apontando. Que verdades são essas que nós nunca ouvimos até então? Pois bem, Isaías de fato é o profeta que mais vai falar acerca do Cristo, do Messias, do ungido, e tanto isso é verdade que no livro de Isaías nós vamos encontrar alguns títulos que são utilizados única e exclusivamente para Cristo. Por exemplo, Senhor, ungido do Senhor, servo do Senhor, Emanuel, maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, rei, pastor, raiz de Jessé, pedra angular, cordeiro de Deus, líder, comandante, redentor e ungido, dentre outros, todos eles apontando para Cristo. Dos 66 capítulos que compõem o livro de Isaías, 17 deles apontam para Cristo. No livro de Isaías encontramos, além das promessas messiânicas, das mensagens que apontavam para Cristo, nós encontramos oráculos para as nações estrangeiras como juízo divino. No livro de Isaías nós encontramos visões diversas.
No livro de Isaías, nós encontramos profecias diversas, mas no livro de Isaías também encontramos o capítulo 6. E o capítulo 6 é uma autobiografia que ele faz acerca de seu ministério, acerca da sua chamada, acerca da sua vocação. Deus me trouxe aqui nesta noite e me autorizou a dizer que nada está perdido para a sua chamada. Deus me autorizou a dizer que Ele ainda conta com a sua vocação. Ele me autorizou a dizer que Ele ainda conta com o seu chamamento. Talvez você esteja pensando, Deus se esqueceu de mim, mas hoje Deus tem uma palavra de vitória para o seu ministério. Eu ainda conto contigo na obra. Aleluia, glória a Jesus. Por que eu digo isso? Porque Isaías vai rememorar o momento em que ele fora chamado por Deus. Isaías vai trazer à memória o momento em que ele tem um chamado especial da parte do Senhor. Talvez alguém olhe para você e diz, não vai longe, aleluia. Talvez alguém olhe para você e começa a dizer, esse aí não tem jeito para coisa. Mas nesta noite Deus manda eu te dizer, que quem te chamou foi Deus, que quem te capacita é Deus, que quem dá entendimento é Ele, e é Ele que põe aonde ninguém consegue colocar, aleluia, oh aleluia. Isaías vai trazer à memória aquilo que dá esperança a ele. Já foi dito isso aqui pela manhã. E o que dava esperança para ele, o momento em que ele fora chamado por Deus. Percebam que o momento da chamada é algo extraordinário, sim ou não? O momento que Deus nos chama, nos vocaciona e nos capacita é um momento espetacular. Quando você vê então, é testemunha ocular dos propósitos, dos desígnios e dos projetos de Deus sendo executados e concretizados na sua vida, então você agradece a Deus sobremaneira, sim ou não? Aleluia! Mas Isaías, quando vai rememorar o momento em que ele é chamado por Deus, pasmem os senhores e as senhoras, ele vai rememorar, dizendo, no ano em que morreu o rei Uzias, aleluia. Quem vai rememorar algo bom a partir de uma tragédia? Me diga. Quem vai rememorar algo que é agradável a partir de um momento fatídico? Me diga. Aleluia. Parece que há uma incoerência no profeta Isaías. Parece que Isaías está querendo ficar alegre, mas quando a alegria chega, a alegria está atrelada a um momento ruim. É ou não é verdade? Isaías está falando da chamada, Isaías está falando da sua vocação, Isaías está falando do seu ministério, e quando ele lembra disso, não tem outra alternativa, ele tem que começar o diálogo dizendo, foi no ano em que morreu o rei Uzias. Ano marcado por tragédia, ano marcado por lágrimas, ano marcado por angústias, ano marcado por dor na alma, ano marcado por sofrimento, oh aleluia. Deus está falando com alguém aqui nesta noite. Eu não sei como está sendo esse biênio 2020-2021 para a sua vida, mas eu sei como foi para a minha. Eu não sei como está sendo o resto do ano de 2021 para a sua vida, mas eu sei como foi para a minha. Portanto, Deus me autoriza a dizer nesta noite, as coisas não vão continuar desse jeito. Por quê? Porque Deus ainda tem uma trajetória perfeita para a sua história. Aleluia, oh aleluia, oh aleluia, aleluia, glória a Jesus. É como que se alguém perguntasse para Isaías, Isaías, qual foi o pior ano da sua história? Sabe o que Isaías diria?
foi o ano em que morreu o rei Uzias. Aleluia. Acontece que nós servimos a um Deus que é especialista em transformar o pior no melhor. Quem acredita nisso? Oh, aleluia. Então permaneça com a sua mão levantada. Pode ser a direita, pode ser a esquerda, pode ser as duas, pode ficar sem estar com a mão levantada, não importa. Sabe por quê? Porque o que eu estou profetizando é da parte de Deus e é para você. E receba então em nome de Jesus. 2021 ainda não acabou e não será o pior ano da sua história. Deus transforma o pior no melhor nesta noite. Quem recebe, quem recebe, quem recebe? Oh, aleluia, glória a Jesus. Aleluia. Eu disse que eu tenho uma palavra de vitória para a sua vida nesta noite. Eu vou sair daqui deixando você com a marca da vitória, porque estou autorizado por Deus para isso nesta noite. Aleluia, glória a Jesus. A segunda coisa que me chama a atenção no profeta Isaías, em sua autobiografia, que é Isaías capítulo de número 6, que quando Isaías percebe que as possibilidades de vitórias foram arruinadas, quando Isaías percebe que o trono de Uzias cai, quando Isaías percebe que todas as suas facilidades via trono de Uzias não existem mais, pois ele era um estadista, alguém forjado na arte de governar e tinha acesso direto ao rei. Alguns estudiosos dizem que tinha grau de parentesco. A verdade é que ele tinha facilidades de entrar e sair do palácio. Quando o rei, o homem mais importante do reino, morre os sonhos de Isaías. Quando o rei Uzias morre os planos de Isaías. Quando o rei Uzias morre os projetos de Isaías. Acontece que, aleluia, quando esse momento fatídico invade sem pedir licença e atropela a história de Isaías, porque é assim que acontece. As coisas ruins não pedem licença, saem atropelando. Quando você vê, já está no meio do caos. Quando você vê, já está no meio da tempestade. Quando você vê, já está no meio da confusão. E você olha para um lado, não vê ninguém, olha para o outro, não vê ninguém. E aí, nesse momento ruim, porque o dia mau chega, e eu aprendi aqui nesta igreja, com alguém que pregou nesta tribuna, que o dia mau é inevitável, vai chegar para todos. O que nós precisamos pedir a Deus, e que não é inevitável, é que nós estejamos preparados para Ele. Aleluia, glória a Jesus. Acontece que quando Isaías atravessa esse momento ruim da sua história, aleluia, então Isaías decide entrar no templo. E quando ele entra no templo, no ano em que morreu o rei Uzias, ele vê o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Eu vim como profeta de Deus nesta noite para profetizar sobre a sua vida. Você não está em outro lugar senão a casa de Deus. Você está no lugar certo, na hora certa, e aqui está a pessoa certa, a saber, Jesus Cristo Nazareno. Aleluia. E Ele está mudando a sua história a partir de hoje. Oh, aleluia, glória a Jesus. Isaías não viu quando estava indo tudo bem, não, esquece isso. Quando está indo tudo bem, nós não vamos ver nada. Sabe por quê? Está tudo indo bem.
Quando está tudo bem, a gente reduz a leitura da Bíblia. Quando está indo tudo bem, a gente reduz o nosso tempo de oração. Quando está indo tudo bem, a gente reduz a nossa consagração. Quando está indo tudo bem, a gente alimenta mais a nossa carne do que o nosso espírito. Essa que é a verdade. Por quê? Porque nós somos seres humanos. Aleluia. Nós não somos seres angélicos. Os seres angélicos são dotados de juízo e moral. Os seres humanos, nós também somos dotados de juízo e moral. Os seres angélicos foram criados por Deus. Nós, seres humanos, também fomos criados por Deus. Mas existe uma diferença. Os seres angélicos não se cansam, pois a Bíblia diz que eles estão incessantemente dizendo: Santo, 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 Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Aleluia. Oh, aleluia. E nós nos cansamos, é ou não é verdade? Nos fatigamos, é ou não é verdade? Aleluia. Mas tem uma coisa, e eu quero deixar claro aqui, no diálogo de Jesus com a mulher samaritana, oh aleluia, os discípulos ficam atônitos, porque Jesus está falando com uma samaritana. A própria samaritana não acredita: como tu, sendo judeus, tem falado comigo? Mas era necessário, diz a Bíblia, que Jesus passasse por Samaria, assim como é necessário que Jesus passe pelo meio da sua história hoje. Aleluia, glória a Jesus de Nazaré. Oh, aleluia. Pois bem, nesse diálogo de Jesus com a mulher samaritana, diz a Bíblia que Jesus então revela que agora e a hora vem em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Aleluia. E ele conclui dizendo: porque o Pai procura a tais que assim o adore. Neste exato momento, só porque Isaías viu, nós sabemos que existem serafins que estão adorando ao Senhor. Aleluia, glória a Jesus. Amém? A visão foi extraordinária. Neste exato momento, só porque Isaías viu, hoje eu posso pregar nesta tribuna histórica que acima do trono de Deus tem seres angélicos que com duas asas cobrem o rosto, reverência à santidade de Deus. Com duas asas cobrem os pés, santidade no andar. E com duas asas estão voando, agilidade em atender ao chamado do Eterno. Aleluia. Só porque Isaías viu, aleluia, o que ele tinha que ver, hoje eu posso dizer que se tem alguém acima do trono de Deus, lá ele está, não para ficar de boquinha fechada, não para ficar em silêncio, e não para ficar parado, mas eles estão voando de um lado para o outro sem bater em ninguém, e nesta harmonia estão adorando ao Senhor. Aleluia, glória a Jesus. Eu pergunto aos senhores, com essa adoração de Deus lá no céu, que é eterna, que é incansável, por que Deus se curva no seu trono para ver o globo terrestre, a fim de procurar os verdadeiros adoradores? Sabe por quê? Porque apesar de sermos seres humanos, cheio de falhas, cheio de defeitos, aleluia, glória a Jesus, apesar de estar sendo entronizado agora, com uma adoração incansável e perfeita, acima do trono, serafins, abaixo do trono, 4 seres viventes, ao redor do trono, 24 anciãos. Apesar de toda essa adoração
com glória em cima, glória no meio, glória embaixo, com aleluia em cima, aleluia no meio, aleluia embaixo. Ele olha para nós e diz: aonde estão os verdadeiros adoradores? Oh, aleluia, glória a Jesus. Adore a Ele, adore a Ele, adore a Ele. Vocês são os verdadeiros adoradores. Aleluia. Oh, aleluia, glória a Jesus. Talvez você não entendeu ainda, mas eu só pude pregar até aqui, porque Isaías viu o que ele tinha que ver. Aleluia. E ele não viu no momento de facilidades. Quando ele viu, foi no ano em que morreu o rei Uzias. Ainda em 2021, oh aleluia, mas o ano está acabando, ainda em 2021, oh aleluia, mas só falta um mês para terminar, ainda em 2021, tu verás a glória de Deus na sua casa. Oh aleluia, glória a Jesus, oh aleluia. A visão é extraordinária, a visão é esplêndida e a visão é inédita, aleluia, glória a Jesus. Isaías vê o que ele precisa ver, não é no momento de facilidades, é no momento de dificuldades. Por quê? É porque Deus não nos ama? Não. Por quê? É porque Deus gosta de ver o nosso sofrimento? Não. Por quê? É porque Deus, Ele prefere nos ver de forma triste em vez de forma alegre? Não. Sabe por quê? Nós só conseguimos ver no pior momento da nossa história, porque quando Cristo faz um milagre, aleluia, então o milagre é maior. Oh, aleluia. Jesus poderia ter chegado no momento certo, quando Lázaro ainda estava enfermo, sim ou não? Mas Jesus chega quando? Depois de 4 dias. Atenção, alguns até dizem que Lázaro estava 4 dias morto, mas o texto da Bíblia é claro. Em qualquer versão, 4 dias sepultado não significa que está 4 dias morto. O texto diz que Jesus chega depois de 4 dias sepultado. E o velório? Para pessoas ilustres como Lázaro, na sua época, o velório durava até 30 dias. Pasmem os senhores. Quando a Bíblia diz que, e faz referência do tempo, é o tempo de sepultamento, não é o tempo de morte. O tempo de morte é maior. Talvez não tenha chegado a 30, mas 7 dias certamente. Lázaro não morre e é logo enterrado. Lázaro morre, existe o cortejo fúnebre, existe o velório e existe o sepultamento. Se não é verdade, então vejamos os 3 casos de ressurreição da Bíblia no ministério de Cristo, registrados. O filho da viúva de Naim, cortejo fúnebre. A filha de Jairo, velório. Lázaro, sepultado. E o que significa isso? Que o ponto final não é nosso, é de Deus. Se está no velório, Ele resolve. Se está no cortejo fúnebre, Ele para e resolve, oh aleluia. E se já está sepultado com pedra, Ele manda a nós fazermos a nossa parte e tirar a pedra, porque Ele faz o resto e ressuscita. Aleluia, glória a Jesus. Jesus poderia ter chegado antes, sim ou não? Mas Ele chega depois de 4 dias de sepultado e não de morto.
Sabe o que isso significa? Que o milagre sempre é maior do que a gente imagina. Oh, aleluia. Você pensa que Deus vai fazer assim, Ele vai fazer um tantão assim. Receba esta palavra em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Jesus. Oh, aleluia. E eu termino nesta noite dizendo que é no meio da turbulência que Deus se apresenta como Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Quem se lembra de Jonas aqui? Conhecido como o profeta Fujão, e eu estou encerrando esta rápida mensagem. O profeta Fujão. Deus pediu a Jonas para pregar aonde? Em Nínive, na grande Nínive. Jonas vai para onde? Jonas, diz o texto sagrado, foge da presença do Senhor, como que se alguém pudesse fugir da presença dele. Aleluia. Jonas então foge para Jope. Olha onde eu fui parar, a cidade portuária de Jope. Deixa eu te dizer uma verdade bíblica. Sabe o que tinha lá em Jope? Um navio pronto para Jonas embarcar. Irmãos, naquela época, navio não era assim, tem um navio a toda hora. Naquela época, era complicado a embarcação. Naquela época, navio não era a toda hora, mas quando alguém quer fugir da presença de Deus, quando alguém quer fugir da missão e do chamado de Deus, quando alguém quer fugir do ministério que Deus tem para ele, atenção, sempre terá um navio em Jope para esse fujão embarcar. Porque esse navio é preparado não por Deus, mas por Satanás. Aleluia. Então aparentemente está dando tudo certo para Jonas. Olha só, quando as coisas dão certo, ei, desconfia. Aleluia. Crente que é crente desconfia quando as portas se abrem espontaneamente. Crente que é crente desconfia quando a facilidade chega de maneira recorrente. Aleluia. E só para os irmãos terem uma ideia, quando Jonas decidiu fugir da presença de Deus, aleluia, havia um navio em Jope, tinha vaga nesse navio, ele tinha dinheiro para pagar a passagem. A passagem era, ou a viagem era internacional. Ele estava indo para Tarsis, 4.000 quilômetros a sudoeste da Espanha. Pois bem, ninguém pediu documentos, ele embarcou tranquilamente. Percebam que a Bíblia diz que o navio vai sofrer com a tempestade. Tem um camarote exclusivo para Jonas. E no meio do caos, Jonas não perde o sono, mas dorme tranquilamente. Sabe o que eu estou querendo dizer com isso? Desconfie quando as coisas estão tranquilas demais. Oh, aleluia, glória a Jesus. Sabe por que nós temos que desconfiar? Porque o nosso lugar não é aqui. Oh, aleluia. Oh, aleluia. A nossa promessa não é aqui. Aleluia. A nossa esperança não é daqui. Aleluia. O nosso mundo não é esse. Aleluia. Glória a Jesus. Mas aí quando o navio começou a ser açoitado pelas ondas, que os marinheiros ficaram desesperados, e a Bíblia diz que o mestre do navio encontrou o dormente e perguntou: o que fazes aqui? Aleluia. Sabe quem é o mestre do navio que vai te encontrar hoje? O Espírito Santo de Deus. E sabe qual é a pergunta que ele vai fazer para você? O que fazes aqui dormente?
aleluia, é hora de acordar, é tempo de acordar, é tempo de despertar. Acorda, igreja, desperta, igreja. Oh, aleluia, glória a Jesus. Oh, aleluia. E então, quando as coisas começaram a ficar confusas, descobriram que o motivo era Jonas, pegaram ele, jogaram no meio da tempestade, ele foi engolido por um grande peixe, 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, não tem outra alternativa senão orar. E quando ele termina de orar, no meio do caos, aleluia, ele está na praia de Nínive, no centro da vontade do Eterno. Aleluia. Nesta noite, Deus tem uma trajetória perfeita para a sua história. Ele ainda conta contigo, Ele ainda se importa contigo. Foi Ele quem te chamou, foi Ele quem te chamou. E aquele que vos chamou aperfeiçoará a sua obra na sua vida, no seu ministério, na sua casa. Receba esta palavra em nome de Jesus. Com a permissão do pastor, a igreja pode ficar de pé, pastor. Deixa eu te dizer uma coisa. Aleluia. No final da visão, quando ele olha para o céu e passa a olhar para ele, Isaías diz: ai de mim, que estou perecendo. Aleluia. E então vem um serafim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz, e tocou nos lábios de Isaías. Oh, aleluia. E a vida dele mudou para sempre. Hoje o Senhor tem um convite para a sua história. Ele quer mudar de uma vez por todas o rumo e a trajetória da sua história. Oh, aleluia. O que Deus tem para você é teu. Aleluia. E você já está de pé para receber. A igreja está de pé junto contigo. Aleluia. Você não vai ficar constrangido em se levantar, porque todos já estamos de pé. E eu garanto que se você sair do seu lugar para vir diante do altar, certamente alguém não te deixará chegar aqui sozinho, mas irá te abraçar e irá te acompanhar até aqui, e nós iremos orar por você, e você será tocado pela brasa viva do altar. Oh, aleluia. Oh, aleluia. É assim que eu creio nesta noite. Onde está a primeira pessoa? Não estou fazendo um convite para você aceitar Jesus. Eu estou fazendo um convite para você ter compromisso com Ele a partir de hoje, mas de verdade. Aleluia. Ele quer te usar. Oh, aleluia. Ele quer te usar ainda em 2021. Isaías, quando caiu em si e viu que estava praticamente morto, Deus fez uma pergunta para ele e disse: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? E sabe qual foi a resposta dele? Eis-me aqui, envia-me a mim. Aleluia. Onde está o primeiro corajoso que quer se apresentar nas fileiras do exército de Cristo? Aleluia. Onde está? Onde está? Tem alguém aqui? Tem alguém aqui lá atrás? Tem alguém lá atrás? Tem alguém aqui no meio da nave? Tem alguém para Cristo nesta noite? Aleluia. Tem alguém? Tem alguém? Aleluia. Oh, aleluia. Parece que eu vejo um vindo. Oh, aleluia. A igreja pode aplaudir ao Senhor nesta noite. Aqui está a primeira. Onde está o segundo corajoso que quer embarcar? Oh, aleluia. Não para Jope, mas para Nínive, a fim de pregar o evangelho, a fim de ser um pregador eloquente, a fim de ser um ganhador de almas, a fim de se esvaziar o inferno e povoar o céu. Aleluia.
Onde está o segundo? Onde está a segunda alma para Cristo? Saia do seu lugar. Oh, aleluia, estamos com insistência hoje, porque hoje é o dia que o Senhor fez. Você precisa se alegrar, você precisa regozijar-se nele. Aleluia. Onde está a segunda alma? Onde está a segunda vida para Cristo? Onde está você, missionário, pastor, evangelista, cantor, cantora, ou pregador do evangelho, pastor, presidente? Onde está você? Onde está você nesta noite? Tem mais alguém para Cristo? Tem mais alguém para Cristo? Oh, aleluia, parece que eu estou vendo mais uma alma vindo, é isso? Está vindo para Cristo aqui ou não? Está vindo para Cristo? Aleluia. Glória a Jesus. A igreja pode aplaudir ao Senhor. Tem mais uma guerreira que está se apresentando no exército de Cristo. Aleluia, oh, aleluia. Ainda em 2021 tu verás a glória de Deus na sua história. Aleluia. Oh, aleluia, onde está a terceira alma para Cristo? Onde está a terceira alma? Onde está a terceira alma para Cristo? Tem festa no céu nesta noite. Eu não estou preocupado hoje com o horário, porque o Espírito Santo de Deus está conduzindo este final de culto, com a permissão do nosso pastor. Onde está a terceira alma para Cristo? Onde está a terceira alma para Cristo? Não volte para sua casa da mesma forma que você saiu, mas de uma vez por todas, leve Cristo contigo. Aleluia, aleluia, aleluia. Onde está a terceira alma para Cristo? Onde está? Oh, aleluia, temos uma terceira alma para Cristo nesta noite. Está vindo a terceira alma para Cristo. Aleluia, aleluia. Oh, é um pregador do evangelho. O Espírito Santo me faz ver que é um pregador do evangelho. Oh, aleluia, glória a Jesus de Nazaré. Aleluia. Onde está a quarta alma para Cristo nesta noite? Hoje é dia de festa, hoje é dia de regozijo, porque tem gente que está se apresentando e está dizendo: eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui, envia-me a mim para a obra. Aleluia. Tem mais alguém para Cristo? Aleluia. Aleluia. Vamos fazer esta oração. A igreja vai orar. Deus está mudando a sua história. Deus está mudando a sua história. Deus está mudando a sua história. Aleluia. Como mudou a história de Isaías. Não sei o que está passando na vida de vocês, mas hoje poderiam estar em qualquer lugar, mas decidiram entrar no templo e ver o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, olhando para vocês e dizendo: onde estão os verdadeiros adoradores? Levanta a mão para o céu. Aí estão os verdadeiros adoradores. Levante a mão para o céu. Aí estão os verdadeiros adoradores. Vamos orar. Pai Celestial, aí está, Senhor. Oh, aleluia. Essas almas que se rendem a Ti nesta noite. Há festa no céu, há regozijo no céu. Oh, aleluia. Porque o inferno vai perder mais uma vez. Aleluia. Porque a vitória é da igreja. Aleluia. Senhor da glória, sustenta, restaura, limpa e habita nesses corações através do seu Espírito Santo. Aleluia. Oh, Pai Celestial, muda essa história. Aleluia. Muda essas histórias, Senhor da glória. Renova, restaura. Faz um milagre, ó Deus. Aleluia. Em nome de Jesus, ó Pai, em nome de Jesus, escreva o nome deles no livro da vida, ó Deus, porque eles decidiram reconhecer e aceitar ao seu Filho Jesus
Jesus Cristo como único Senhor e único Salvador, em nome de Jesus. Amém. A igreja pode aplaudir ao Senhor. Receba a vitória em nome de Jesus. Amém.